mas na contagem regressiva a tensão era enorme. A gente fez um ensaio há 2 dias atrás, foi muito ruim. Deu tudo, podia dar errado, deu errado. Aí passamos 2 dias corrigindo, só na base, sem fazer ensaio de novo. E deu muito certo. O mundo veria uma cerimônia exuberante, emocionante. Ondas inundaram o tablado do Maracanã. Paulinho da Viola e muitos brasileiros cantaram o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E os índios do Amazonas começaram a contar a nossa história. E a cada capítulo, um alerta, um apelo, uma espécie de carta aberta ao mundo. Contra a devastação de florestas e por um planeta mais verde, os atletas foram convidados a plantar árvores. Contra a intolerância e a violência, um grito. Chega de briga. O país de tantas diversidades e diferenças apareceu num efeito mágico. Prédios virtuais surgiram do chão. Cubos deram corpo ao 14 bis de Santos Dumont, que passeou sobre a cidade maravilhosa. Ao som de Tom Jobim, a supermodelo Gisele Bündchen homenageou a mulher brasileira. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro. Com certeza a maior passarela da minha vida. É lindo, assim, acho que não existe nenhum outro evento no mundo que traz toda essa união, assim, né? Então eu me senti muito honrada. E a alegria, a marca registrada do Brasil, eletrizou o Maracanã. Jorge Benjor sacudiu as arquibancadas com o país tropical. Foi maravilhoso para mim, gratificante. Gil, Caetano e Anitta encerraram a primeira parte da festa. Começou o desfile dos astros do esporte. Na Olimpíada dos Selfies, 207 delegações desfilaram, se gravaram, se fotografaram. Os refugiados foram muito aplaudidos. E por último, a delegação brasileira, ovacionada. Nas apresentações oficiais, quebra de protocolo. O presidente em exercício Michel Temer, sentado ao lado do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, não foi apresentado. A presidente afastada Dilma Rousseff foi convidada, mas preferiu não comparecer. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, falou do orgulho brasileiro por sediar a Olimpíada. Rio está pronto para fazer história. Depois, o presidente do COI disse que os brasileiros têm motivos para se orgulhar. Na hora da declaração oficial da abertura dos Jogos, o presidente em exercício Michel Temer falou sem ser anunciado. Quando o público percebeu quem era, começou uma vaia. Em menos de 10 segundos, terminou a participação de Temer. A vaia foi encoberta por fogos e pela música. Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna. E a festa seguiu em frente. A cerimônia está quase terminando, nós descemos aqui até o gramado do Maracanã, o tablado do Maracanã, para conversar com as pessoas que participaram desse super evento para saber o que eles acharam. Achando um espetáculo, uma maravilha fazer parte disso, ainda mais aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse inglês só tinha elogio. Excellent! Está muito lindo, estamos adorando tudo. O momento mais esperado. A chama olímpica entra no Maracanã nas mãos de Guga. Para ele, era só o início de uma explosão de emoções. Todos os momentos da minha vida passando, chegar ali dentro e sentir um orgulho do nosso país,
Senti a capacidade de Moscou, a vibração, a energia, uma festa maravilhosa. E essas lágrimas são o quê? Ah, isso é de sempre, esse é meu coração, esse é o Guga. Nos corredores do Maracanã, Guga caiu nos braços dos brasileiros. As lágrimas escorriam quando Guga atravessou o estádio no corredor formado por milhares de atletas. Hortência esperava no meio do caminho. A grande estrela do basquete brasileiro levou a tocha, respeitosamente, até o dono do bronze mais dourado da história das Olimpíadas. Vanderlei Cordeiro de Lima tinha diante de si os degraus que simbolizam o Monte Olimpo. Levava nas mãos a chama. Entre tantos simbolismos, ele era o próprio espírito olímpico. O maratonista que provou ao mundo que competir bem vale, sim, mais do que uma medalha. Uma linda escolha de uma linda história do esporte. E aí está Vanderlei Cordeiro de Lima, no grande momento desta festa. A maior honra que um atleta pode ter: acender a pira para abrir os jogos. Um sol na noite carioca. Mas a chama não ficaria no Maracanã. Pela primeira vez passa a Olimpíada fora do estádio. No centro do Rio, um adolescente, um menino da Mangueira, seguiu os passos e os gestos do ídolo. Eu espero que ele tenha visto também, eu ter feito isso pra ele. E não foi preciso mais do que algumas horas para que a pira do povo fosse adotada pelo povo. Hoje, ela já era uma das principais atrações na cidade olímpica. A chama na rua também foi inovação proposta pelos idealizadores do belo espetáculo de abertura que foi assunto no mundo inteiro hoje. Nós sonhamos com um belo espetáculo e ele aconteceu. Ele entusiasmou e deu alegria a todos os brasileiros, inclusive ao mundo. O mundo notou isso. E isso é muito bom para nós todos. Vanderlei nem ficou para colher os louros. Hoje mesmo estava de volta a Maringá, no norte do Paraná. Para mim, esse momento é um momento mágico, né? É como se estivesse conquistando uma grande medalha, né? Uma medalha do reconhecimento, né? Uma medalha da vida. Vanderlei só soube que acenderia a pira às 2h de ontem. Ensaiou com o chapéu emprestado de um voluntário para não ser reconhecido, o que estragaria a última surpresa da festa, que conseguiu manter segredo durante anos de preparação. Hoje, parte da equipe que criou esse espetáculo se reuniu com a alma lavada e o alívio de ver que tudo deu certo. O que eu tinha mais medo ontem, que eu não dormi, foi o telão, a tela de elástico, aquela que sobe no meio do espetáculo, não partia. A tela com milhares de elásticos que nas mãos dos artistas viram ocas, catedrais, já havia se partido mais de uma vez durante os ensaios. Era o ponto crítico da noite. Sobem aquelas coisas, aqueles cipós assim, a outra arrebentou. Já tinha arrebentado, entendeu? Outro momento crítico para a coreógrafa Débora Coker: a sincronia entre os efeitos especiais e a coreografia dos bailarinos que brincavam de parkour. A gente tinha que ter essa sincronicidade constante com a projeção. Isso demandava uma precisão milimétrica. A gente não podia pular nesses buracos pretos, que eram exatamente os buracos, senão alguém ia cair, senão ninguém ia acreditar. Enquanto a gente estava de queixo caído, eles tinham o coração na mão. A gente estava com muito medo, pra falar a verdade. Mas a hora que o público começou a responder tão bem a tudo, foi aquele banho, aquela lavada de alma, assim. Eu não esperava que fosse tão bem, tão quente. Nem o prefeito sabia o que o mundo inteiro veria como a cara do Rio de Janeiro. Nunca imaginei que fosse ficar tão igual a Sapucaí, né? E muito menos imaginei que a gente fosse ter uma discoteca a céu aberto, que foi aquela do Jorge Benjor comandando a galera toda no palco lá, enfim, no gramado, e na plateia, todo mundo dançando junto. Foi incrível. A leveza e a alegria contagiaram até quem vive muito longe daqui. Da Bélgica, a irmã de Fábio perguntou: Fábio, o que vocês fizeram? O cara da padaria hoje sorriu pra mim. Nunca ninguém sorriu na padaria aqui. Eu moro há 18 anos na Bélgica e hoje ele estava sorrindo. Se lá fora nos veem já com outros olhos, aqui, ao nos enxergarmos com nossa história e o nosso balanço, a nossa diversidade e a nossa força, tivemos razões para sentir orgulho. A gente está vindo de um momento de muito baixa estima e de alguma maneira,
o fato da gente ter sido extremamente fiel ao que é ser brasileiro, eu acho que de alguma maneira fez a gente pensar de novo que é legal ser brasileiro, sabe? E amanhã no Fantástico tem uma reportagem especial sobre os bastidores dessa festa. A imprensa internacional elogiou muito a cerimônia de abertura. O que era desconfiança virou deslumbramento. Nas TVs, na internet, nos jornais, a imprensa internacional reverenciou a abertura dos Jogos do Rio. Quem precisa de dinheiro? A cerimônia olímpica tinha uma consciência, estampou o USA Today, o jornal de maior circulação nos Estados Unidos, que acrescentou: durante anos, o mundo achou que o Rio não conseguiria realizar os Jogos. Ouviu muito sobre os problemas da cidade, e agora vocês fazem uma cerimônia que será lembrada por gerações. O New York Times disse que a abertura glamurosa, apesar da preocupação com o orçamento, disfarçou as feridas do Brasil por algumas horas e deixou o país celebrar sua história. No texto, o jornal afirma que esses são Jogos Olímpicos sem ostentação, mesmo com uma abertura deslumbrante. O Wall Street Journal disse que o espetáculo alternou vibração e seriedade, como o desfile de Gisele Bündchen e mensagens de tolerância, diversidade e inclusão. A melhor parte do show, segundo o britânico The Guardian, foi quando o astro do samba, Paulinho da Viola, apareceu de terno azul e dedilhou o hino nacional no violão. Simples e elegante. Como milhões de espectadores fizeram no mundo inteiro, muitos veículos de imprensa comentaram em tempo real. O Boston Globe publicou: se você estava em dúvida sobre assistir à cerimônia de abertura, vale a pena. Uma apresentação visualmente deslumbrante. O Washington Post diz que por pelo menos uma noite o Rio se aqueceu com o que faz de melhor. Esse é um país especialista em festa. O alemão Die Welt classificou a abertura de espetacularmente bela. O espanhol El País se estampou: sucesso. O francês Le Figaro publicou que o Brasil abriu com perfeição os Jogos Olímpicos e descreveu um clima alegre, emocionante e musical. O argentino El Clarín disse que o Rio vibrou com uma festa de cor, música e esporte e que o país esqueceu dos problemas por uma noite. Nesses dias em que o Rio se transformou em capital do mundo, esse pier virou um pedaço do Rio em Nova York. Tem areia de praia, telões, é aqui que muita gente está acompanhando os Jogos e torcendo pelo sucesso da Olimpíada. Marcela ficou impressionada com a cerimônia, que mostrou que o Brasil é multicultural. Eu gostaria de estar lá. E no primeiro dia dos Jogos do Rio,